Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, faço parte do time de marketing da Smart Hint e estou aqui hoje para bater um papo com mulheres que eu super admiro, uma grande honra para mim estar ao lado delas, para falar um pouquinho sobre como a experiência de compra está impactando o varejo online. Então, meninas, vou chamar elas para se apresentar e a gente já começa o nosso painel. Oi! Todo mundo aí? Estamos aqui. Então beleza. Querem se apresentar, Carol, se quiser começar? Depois de vocês se apresentarem, a gente já começa. Aí, tá vendo? O primeiro quadradinho é o que... Dá pra falar que foi por ordem alfabética também. Pois é, tá vendo? Isso porque o meu nome é Ana Carolina, viu? Ixi. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento incrível que vocês estão fazendo. Eu fico muito orgulhosa pelo tamanho, pela proporção que tomou a Smart Hint. Então, eu fico daqui só vibrando, muito feliz e orgulhosa de todos vocês, tá? Parabéns aí todo o time e vamos que vamos. Bom, sou Carol Moreno, hoje eu sou sócia na Original.io, né, que é uma empresa de experiência de compra, né, que cria navegações e experiência de compra. A gente já trabalhou aí junto com a Smart Hint, inclusive, e também sou fundadora do Mulheres no E-Commerce, que é um movimento que ajuda a empoderar aí mulheres no mercado. E estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, Carol. Na sequência do quadradinho é a Simone. Se quiser puxar. Imagina. Fiquei confusa aqui, não sabia exatamente se vocês estavam vendo. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, um prazer estar aqui. Parabéns, turma, pelo evento. Parabéns por tudo, acho que por essa jornada de sucesso que é Smart Hint. Todos nós aqui de digital, mulheres no e-commerce e mulheres, colegas do mercado, ficamos orgulhosos em ver o case de vocês em um evento como esse. Eu sou Simone Sancho, eu cuido da parte de digital e tecnologia do Grupo Único, que é dono das marcas Puquê, Imaginário, Casamind, Love Brands, Guta, enfim, a gente tem 5 bandeiras muito especiais dentro de casa. E do outro lado sou investidora, fundadora aí de empresas de beleza, startups nesse segmento, sendo a mais jovenzinha a Belong. E, enfim, estou super animada para esse papo aqui hoje à tarde e honrada de estar com mulheres aí tão especiais, profissionais tão competentes. Obrigada, Si. Agora aqui no quadradinho também é a Paty. Então, Paty, se quiser se apresentar. Obrigada, Lê. Bom, acho que é chover um pouco no molhado, né? Falar e agradecer toda essa estrutura de vocês e todo esse trabalho que vocês vêm traçando. Eu acho que isso é essencial para todo e-commerce e tudo aquilo que a gente representa. Eu sou Patrícia Cote, eu sou diretora do IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo. Sou head de modelagem de negócios na Driven, uma empresa especializada em transformação digital. Professora de alguns cursos de MBAs, enfim, embaixadora com muito orgulho do Mulheres no E-Commerce, né? E o que eu gosto de falar é que eu sou uma apaixonada por mercado de consumo, em toda a sua essência, em todos os seus segmentos, e aí isso acaba levando a gente a discutir tudo isso e experiência acima de tudo, né? Então, agradecer o convite, espero poder somar aqui com esse time de feras na tarde de hoje. Obrigada. Su, agora é com você. Bom, é difícil ficar por último, né? Todo mundo já falou o que tinha para falar, mas eu endosso tudo que as meninas falaram sobre a Smart. A gente está com vocês já faz um tempinho, né? E a gente tem acompanhado a evolução da ferramenta, tem acompanhado todos os benefícios e funcionalidades que vocês têm trazido. É uma grande honra estar aqui com esse time maravilhoso de mulheres incríveis. E eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Hoje eu estou no marketing da DLK. A DLK, para quem não conhece, é uma empresa que começou com moda fitness feminina e hoje a gente também está atuando em alguns outros segmentos, como nos calçados, na moda masculina, mais casual, beachwear, e a gente tem crescido também e com o apoio da Smart Hint também. Então,
muito bacana estar aqui. Obrigada, gente. Vocês falaram bastante da Smart Hint, mas eu que fico muito feliz de ter grandes marcas aqui, vocês como cliente, vocês como parceiro. Então, pra gente que é uma grande honra ter vocês junto com a gente. Então, já para puxar um pouquinho o assunto do nosso painel, falando nessa era da experiência, sobre tudo que a gente está vivendo, eu até acho que o grande desafio da experiência é a gente trazer isso para o varejo online, porque quando a gente está no físico, a gente tem a figura de um vendedor, a gente tem a figura de alguém que é responsável por isso. Então, quem que faz tudo isso, quem que vai fazer, né, tudo isso dentro do online? Então, esse é um dos grandes desafios que eu acho que é ter o e-commerce e ter toda essa questão da experiência. Então, eu queria até puxar, começando pela Su e pela Simone, que são varejistas, já estão nesse meio, para falar um pouco sobre como que vocês enxergam essa questão da personalização e essa estratégia no dia a dia de vocês. Quem começa? Eu. Bora lá, então. Acho que o desafio é esse mesmo, né, Lê? Acho que há muito tempo atrás a gente falava assim, tem que ir pro digital e tudo mais, né? Tem que ir pra internet. O ano passado, não, ano retrasado, porque já passou, né? Pandemia, 2 anos aí, mas 2020, o debate na NRF era justamente o contrário, né? Ter site é fácil, difícil é ter loja, né? E eu digo um pouco mais, acho que é mais complicado que ter loja, né? É levar a experiência física para o digital, porque tem coisa que só o sensorial entrega, né? E o sensorial, aí eu tô dizendo, seja você conseguir experienciar o momento, né, o cheiro, o produto, o tamanho ou o efeito que ele dá, né. Quando a gente abre a discussão falando desse desafio e caminhando para a personalização, uma coisa que tem ficado cada vez mais latente, talvez não tão óbvia, a gente fala muito de personalizar a experiência, de como é que os algoritmos vão entender e prever o que você quer e tudo mais, né? Acho que esse é um debate que já vem há algum tempo, mas mais que isso, nos últimos 2 anos, especialmente nas operações que eu gerencio aqui, o tipo de personalização que tem me parecido mais atraente, e os números não me deixam mentir porque comprovam o efeito, é a personalização que termina na humanização, né? Então, assim, uma coisa é o processo, então, realmente você ser apresentado a coisas que façam sentido para você e tudo mais, mas se eu pudesse elencar aí um pulo do gato nessa pandemia, e tem sido assim pro grupo, né, e de maneira bastante empírica, como é que você transcende esse conceito da personalização mecânica, baseada na predição, na informação que você tem e tudo mais, para colocar o toque de humanização, né? Isso tem feito muita diferença, tá? Aqui, especialmente, a gente tem evoluído muito forte num tipo de experiência que a gente fala que é o on e off, né? Eles se complementam, né? Então, quando você começa no on, você tá buscando praticidade, você quer comparar, você quer ver preço, tal, não sei o quê, e a finalização daquele teu sonho culmina para uma experiência humana, que é uma loja te atendendo, ou mandando um produto, ou te antecipando, falando assim, olha, eu tô embrulhando aqui o presente que você comprou para tua amiga, mas você acha que ela gosta de laranja ou de azul? Eu tenho 2 papéis. Uma coisa, são alguns toques que é uma personalização, que é a humanização da experiência, tá? Isso aqui na experiência, em algumas empresas que eu tenho apoiado, isso faz com que o fator de recorrência, e mais que isso, né? Melhor que a recorrência é o upgrade da mesma compra, né? Que é assim, você tá fazendo aí, você tem pilha. Pô, mandar pilha, porque eu acabei esquecendo, né? Então, tudo isso tem funcionado muito bem. Então, eu diria, Ale, que assim, acho que esse tema é bastante conhecido, todos nós falamos já há bastante tempo, mas às vezes o tema ele vai além do óbvio, né? E aqui acho que o que eu trago para a pauta é o simples, né? É aquilo que parecia tão simples quanto unir, né? Você termina a experiência digital e acaba numa loja querendo te atender ou te dar uma informação extra, ou mesmo fazer uma pergunta assim, olha, você combinou para as 2 horas da tarde, mas eu tô com o produto aqui, você quer que eu te mande agora?
Né? Então, esse tipo de personalização com humanização tem sido um grande diferencial, tá? Acho que quando fala do tema é isso que me vem à cabeça. Não sei o que você acha, Su. Tô abri aí falando, né, visão varejista aí. Então, eu acredito muito que antes da personalização, do quanto você entende o seu cliente, né? Entender o seu cliente ao máximo, buscar referência, quem é esse cliente, como que ele se comunica com o mundo, como que ele enxerga o mundo, né? A gente que lida com e-commerce, que tem um volume de venda muito grande, é muito complicado você falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, assim, um exemplo que eu gosto de dar muito você toma como exemplo duas padarias, né? A padaria do Zezinho e da Maria. As duas padarias ficam na mesma rua, né? A 2 quadras cada uma. A Maria implementou uma coisa na padaria dela que deu super certo, tá vendendo pra caramba, e aí o Zezinho fala, caramba, vou fazer aqui no meu também. Só que, apesar deles terem os seus estabelecimentos na mesma rua, vender a mesma coisa, né, estarem no mesmo segmento, vendendo produtos de padaria, quem vai na padaria da Maria é um público, quem vai na padaria do Zezinho é outro. Então, não necessariamente, putz, que coisa legal, vou implementar exatamente assim também no meu comércio. Não necessariamente vai funcionar, porque às vezes o público que vai mais na padaria da Maria é um público mais jovem, que é um público que trabalha em escritórios ali perto. E o público do Zé, ele é um público dos moradores ali daquele bairro que costumam comprar com ele. Então o perfil é completamente diferente, não adianta você querer oferecer a mesma coisa do mesmo jeito, ou os dois podem oferecer sim a mesma coisa, mas cada um oferecendo dentro do público, né? Cativando o seu público dessa forma. Então, assim, super importante a personalização, é super importante a automação, mas dentro daquilo que o seu cliente enxerga como relevante, sabe? E é nisso que eu acredito, em conhecer, porque depois que a gente conhece realmente o nosso cliente, fica muito mais fácil desdobrar qualquer ação, qualquer inovação em cima disso, que é o foco de todo mundo, no fim das contas, aumentar a venda, aumentar a receita. Não, bem legal. E eu acho que tudo isso, né, que a gente está falando sobre experiência, tanto que a Si falou de gerar isso dentro do físico e do online, a importância de ser a mesma experiência nos dois meios, né? E tudo isso traz com o quê? Traz a fidelização do cliente também, que é não só gerar ali uma boa experiência, mas fazer com que ele recomende isso para outros usuários e também volte a comprar dentro dessa loja. Então, acho que tudo isso é muito importante, não só para converter, mas também para fidelizar esse cliente. E até agora, puxando já para a área da Paty e da Carol, que tem parceiros, que atuam diretamente com isso, como que isso funciona para vocês, né? Quais são os maiores desafios que vocês encontram nessa parte de personalização e de experiência? Antes, queria fazer... Quer ir, Carol? Pode ir lá. Vamos lá. Pode falar, Paty. Vai lá. Não, acho que só somando um pouquinho no que a Simone e a Letícia falaram, a Simone chegou a comentar até das NRFs. Há umas 2 NRFs, mais ou menos, eu tava lá em Nova York e foi dita uma frase numa palestra da Getaway, que nem era uma palestra sobre experiência, mas que para mim ficou muito marcado e acho que resume muito bem isso que a gente está conversando aqui, né? O que eles falaram foi basicamente, olha, a experiência ela vai ser sempre do indivíduo e nunca da marca. E o papel da marca é potencializar a experiência do indivíduo. E de certo modo é isso, né? Tudo que a gente está conversando aqui, tudo que foi posto, enfim, foi exatamente isso, que para a gente potencializar a experiência do indivíduo, a gente tem que entender dele. A personalização, os dados e uma série de outras coisas, elas surgem a partir do momento que a gente entendeu o indivíduo. E eu posso entregar isso via elementos humanos, eu posso entregar isso com tecnologia, eu posso entregar isso no digital, eu posso entregar no físico, mas eu tenho que entender essa conveniência e aquilo que ele está buscando.
Porque é muito comum que a gente, como experiência de marca, a gente fale, essa é a minha experiência de marca. E aí eu exijo que o indivíduo viva aquela experiência blocadinha e caixinha de marca, que às vezes nem é o que ele quer, né? Ele quer usar só o elemento A, ou ele não quer ter naquele momento atendimento, por exemplo, ou ele quer ter. Então, a gente sempre tem que partir disso. E a tecnologia, o que acabou acontecendo é que a gente consegue entender melhor os comportamentos, né? E aí sim entregar cada uma das coisas, enfim, dentro dos ambientes que ele também quer ir, seja físico, seja digital, seja social, seja o ambiente que for, e que a gente precisa conseguir atender tudo isso. E aí, puxando para essa questão de fidelização, também tem uma questão muito importante da gente entender. A experiência de compra, ela é um potencializador da recompra. Mas não necessariamente, e isso a gente também precisa quebrar como preconceito, ela é uma certeza de recompra. Mas ela é aquilo que está na mão da marca fazer para conquistar esse cliente, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que acha ruim, um varejo que acha ruim, mas que de alguma maneira vai. Por quê? Ele tem sei lá, o quilo do lado do seu escritório que é extremamente funcional, mas você nem gosta tanto da comida assim. Ou aquele mercadinho de conveniência que você acha desorganizado, mas está do lado da sua casa e no seu caminho. Que te entrega uma experiência ruim, mas que tem um atributo, que é um atributo que te leva àquilo, que é a sua conveniência principal, aquela questão situacional que você está buscando no momento. O que acontece é que esse cara que está nessa experiência ruim, no mercado de hoje, com a competição que tem, ele tende a ficar, né, a ser atacado. E o que a gente faz como marca com a experiência boa é tentar gerar lembrança, é tentar gerar o aspecto positivo, o vínculo emocional, para tentar fazer com que o varejo aconteça da maneira que ele tem que ser. A gente não pode esquecer que no final do dia, o que a gente sempre quer como varejo, e que eu sempre falo em todo lugar, é vender mais, melhor e de novo. É para isso que o varejo existe, basicamente, né? Vender com maior rentabilidade e de novo. É isso que a gente passa o nosso dia inteiro tentando fazer. Então eu preciso encantar o cliente, eu preciso gerar experiência para gerar a recompra. Então a gente também tem que pensar em quais experiências são experiências conversoras de compra, né? E quais experiências a gente está simplesmente copiando do coleguinha. Então, esse ambiente, ele não é um ambiente tão fácil assim de circular. É muito fácil a gente confundir cada um desses conceitos. É muito fácil a gente ir apostando em experiências, mas que no fundo, às vezes não dão tão resultado assim, né? Ou a gente entrar em algumas coisas relacionais de marca e que às vezes nem é o que o consumidor quer, como foi dito antes, assim, às vezes a gente está entregando A e o consumidor quer ser mais rápido, né? É essa a conveniência dele naquele momento. Então tem que partir mesmo desse estudo do indivíduo para gerar a recompra através do entendimento daquilo que efetivamente entrega para ele. Então, o exemplo que eu dei do mercadinho da esquina, talvez seja a rapidez, ou talvez seja a localização, proximidade. E aquela é a conveniência principal. Então, a sua experiência, se você for uma pessoa que está dentro desta competitividade, dentro desse mercado, tem que, de algum modo, considerar isso. Não adianta só você considerar uma movimentação de loja, uma série de outras coisas, porque não é o que o cara está buscando no momento, né? Então tem que partir sempre do indivíduo. É a partir do entendimento dessa conveniência que a gente consegue gerar todas as questões de fidelização, de recompra, de proximidade e tudo mais. Não é à toa que a gente fica falando e batendo no customer centricity, né? É justamente porque é isso que eu tenho que entregar no final. Eu tenho que entender que o indivíduo vai mudar. Eu tenho que entender que em cada situação de compra dele, ele tem uma vontade. Qual vontade eu vou entregar como marca e qual vontade eu não vou conseguir entregar como marca. Porque a gente não pode esquecer que nem todas as vontades a gente vai conseguir entregar, né? É estar na frente dele quando for o momento da vontade específica, que é aquela vontade de marca que a gente tem na mão. Perfeito, muito legal. Eu achei fantástico tudo que a Paty falou, assim, e as meninas também. E assim, eu acho que assim, a gente que trabalha muito com tecnologia, a Paty também, né, que a gente muito conversa, né, troca bastante com os lojistas, eu percebo muito que assim, a pandemia acelerou muitas coisas, a tecnologia, etc., mas a pandemia também, ela trouxe muito aquela questão de vamos inovar, e sempre nesse discurso, né? De inovar, de fazer, de acontecer. E a gente percebeu que assim, os lojistas começaram a querer inovar sem pensar se a inovação ia de fato beneficiar o cliente.
sabe? Se de fato aquela inovação, uma nova funcionalidade, uma nova forma de entrega, vou entregar via drone, um exemplo. Será que aquilo vai atender o meu cliente? Será que o meu cliente está preparado para aquilo? Será que está preparado para experienciar aquilo que eu estou querendo proporcionar? E aí, às vezes, fica muito aquele inovar por inovar, né? E aí a gente, às vezes, acaba esquecendo o básico das coisas, né? E eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em fidelização, eu acho que a gente tem que pontuar o principal aqui, que é o peer-to-peer, né? Eu quero atender ponta a ponta. Então, não basta só eu ter a melhor entrega, eu tenho que ter uma boa navegação, eu tenho que ter um bom marketing, eu tenho que ter um bom produto, e esse produto, que é o que as meninas falaram, isso tem que estar atrelado a quem é o meu cliente. O que o meu cliente ele quer de fato, né? E aí, assim, a gente pensa nessa questão de parcerias, o que a gente vê, eu tô achando fantástico essa era de não só da hiperpersonalização, né? Usar os algoritmos, tudo, até como a Simone falou, mas eu tô achando fantástico essa onda que a gente tá vivendo das collabs entre as marcas, né? Então, a gente percebe aí as marcas se unindo, criando novos produtos, entendendo onde existem alguns gaps ali, sabe? Ou até mesmo algo que, de certa forma, vai encantar o cliente, né? Por exemplo, a Z-Dog com a Melissa, achei fantástico. Ou as flagship stores também, que é uma coisa que agora está começando também a pegar bastante, né? Experiência de compra, não só no online, mas também no físico. E aí eu vejo muito que, assim, tem hoje ferramentas, tem as Martechs, tem diversos recursos para que você consiga, de fato, trazer a fidelização, mas eu destacaria, assim, olhar para dados, né? O data science, ele é muito importante para o e-commerce. Eu acho que hoje é o que a gente tem de mais importante é utilizar os dados e entendê-los, interpretá-los, e com isso tomar as decisões. E aí, nessa que você está ali desenhando um produto novo para o teu cliente, você entende, será que até que ponto eu quero inovar? E até que ponto eu vou resolver o problema do cliente no final do dia, né? E eu acho que a fidelização, ela vai acontecendo, né? Como a Paty falou. É uma coisa que ela vai acontecendo ali, eu não diria que naturalmente, porque a gente tem que ter estratégia no nosso planejamento, mas ela vai surgindo, o cliente vai voltando, né? Através da experiência. Então, acho que o principal foco é a experiência. Tecnologia por tecnologia. Já estamos assim... já criamos coisas fantásticas, né, de experiência, de navegação, de funcionalidades, de integrações. Tem tanto recurso hoje em dia, Smart Hint está aqui para isso, inclusive, a pessoa já fazendo merchan. Mas, né, falando realmente sério, assim, a Smart Hint está aqui para isso. Então, assim, o que a gente tem que fazer além, então, né? Se já está tudo pronto ali, já está tudo pareado, plataformas, algoritmos, né? Daqui para frente, eu acho que vai exponencialmente, existe esse crescimento, ele está aqui, mas o que a gente já não imaginava há 5 anos já está acontecendo hoje. Então, eu acredito muito que agora realmente focar em experiência. Eu acho que quem for mais estratégico, estiver mais próximo do seu cliente, vai entender e vai saber investir certo, né? Tem muito aquela dúvida do lojista. Eu invisto numa loja física ou eu invisto em marketing para minha loja, para o meu e-commerce? Ou eu invisto em influenciadores, né? Eu acho que é a partir desse momento que você passa a olhar para as dores do seu mercado, do seu nicho, no que é o propósito da tua marca. Eu não estou falando só propósito social, eu estou falando de propósito do que o teu produto, isso é uma máxima, inclusive, do próprio Growth, né, do Must Have, do que o seu produto, se ele não existisse no mercado hoje, o que ele faria de diferença para o seu cliente? Ele sentiria falta desse produto? Ele sentiria falta da sua marca? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo deveria fazer em todas as esferas, não digo nem só e-commerces, empresas de serviços, empresas de tecnologia, para realmente entender de fato o que você está impactando. Eu acho que dali você vai extrair diversos insights. É isso. Muito bom, Carol. Eu acho que é realmente uma aula mesmo sobre a experiência e até,
não é só isso, né? A experiência não é só a automatização, não é só a vitrine de recomendação da Smart Hint, não é só o busca. Existem várias tecnologias, e eu até no stories que você fez esses dias, que você fala bem dessa questão do varejo, todas as tecnologias trazerem a inovação e estarem se preocupando com isso, porque hoje acho que a questão da experiência, ela não é mais um diferencial competitivo, ela já é uma necessidade. Então, a After Sale, por exemplo, que faz a troca, eles têm que trabalhar para que a troca deles seja uma boa experiência. O Pollen vai trazer a questão da compra por uma causa. Será que isso faz sentido para o meu varejo? Então, são várias tecnologias que a gente agrega uma a outra para que isso consiga gerar, no final, uma boa experiência para o cliente. Então, eu acho que toda tecnologia também, já falando como fornecedor, né, toda tecnologia também tem que se preocupar com isso, de como a minha ferramenta, de como a minha tecnologia vai impactar lá no... o Rodrigo até sempre fala, né, que o nosso consumidor é o cliente do nosso cliente. Então, eu tenho que me preocupar se o cliente do meu cliente está satisfeito com aquela recomendação, se está satisfeito com aquele resultado de busca. Então, isso que é o mais importante, que acho que não só o varejista tem que pensar, mas também o fornecedor. Alguém ia falar alguma coisa que eu acabei interrompendo? Eu gostei muito desse debate, porque eu acho que a gente fez um arco aqui muito interessante, né? A Paty puxou um ponto que é fundamental, né? A experiência do cliente, né? Então, personalizar está ligado a você entregar o que ele quer. O que ele quer não é a mesma coisa sempre, nem em todo momento, nem factível de entregar, e nem necessariamente existe uma solução que entregue aquilo, né, que ele imagina. Eu acho que quando você parte desse ponto da experiência ser do indivíduo, conectado aqui com o que a Su falou, né, de entender esse indivíduo, você usa essas diversas ferramentas, sejam elas tecnológicas, sejam elas ferramentas de inovação, às vezes de fato avançar muito fortemente numa inovação para conseguir entregar algo diferente, e às vezes, né, daí eu faço arco com o que eu disse lá na frente, é algo mais simples, né? E eu acho que saber usar essas ferramentas, articular tudo isso para fazer esse caminho ser fluido, que é justamente, né, atender a conveniência daquele indivíduo, isso que é a experiência para ele naquele momento, né? Concordo absolutamente com o exemplo da Paty. Tem dia que eu só quero rapidez e o mercadinho me entrega a experiência. Tem dia que eu quero provar vinho, o mercadinho não me entrega, né? E a mesma personagem, né? Mas são momentos distintos. Então, acho que além da individualidade, de fato a conveniência que ele está buscando. E aí equilibrar o que é que você vai usar para entregar, né? Nunca indo por um caminho muito dificultoso, nem sempre a inovação. Às vezes a inovação é mais simples, você perguntar, às vezes você passa desenhando modelos a vida inteira para entender por que o azul tem relação com o roxo, quando dá para perguntar para o cara e de repente ter um insight interessante. Acho que é super, super importante tudo isso que vocês falaram, e esse arco, tá? Aprendi bastante aqui também, ouvindo a opinião de vocês. Muito legal. Carol, você ia falar alguma coisa também? Não, o que eu ia, na verdade, falar era mais sobre, né, o exemplo que as meninas deram, né, da padaria, né, e das vezes do porquê que a padaria acaba vendendo aquele prato, aquela comida, aquela coisa que não é nem tudo isso, e deixa, às vezes, uma bakery, né, vamos falar em inglês para deixar gourmet, do porquê que eu não comprei com alguma mais longe, mas pela conveniência de fato, né, de eu querer aquilo rapidamente, né? Então, às vezes, a gente está pensando no melhor site, às vezes a gente está pensando na loja mais linda, mais incrível, e isso tudo, sim, impacta na experiência. E isso que a Simone falou, que é muito, muito verdade, eu acredito muito nisso que ela falou também, às vezes é o simples, né? Não é complicar as coisas. Então, por exemplo, você pega a Havaianas, tem uma flagship store maravilhosa, as próprias lojas da Imaginário são incríveis, né? É impossível você entrar e não comprar nada. Mas, às vezes, o básico também é aquilo que a gente precisa para vender. Porque, no final do dia, é o quanto você vendeu, é o quanto transacionou ali, né? O que você vendeu, de fato, é o resultado que você tem com aquele canal, né? Então, não só apenas, às vezes, ter também aquelas coisas grandiosas, né? E eu concordo totalmente com tudo que as meninas falaram, assim. Era só isso para complementar.
Não, muito bom. Deixa eu puxar mais um ponto só que eu acho importante dentro dessa discussão. Eu não consigo ficar quieta, eu fico aqui me remoendo, não tem jeito. Fica à E vontade. assim, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente começa a falar de experiência, ou de desenho de modelo de negócio, ou de marketing, é virar para as pessoas e falar assim, para você, o que é experiência? Porque eu posso entregar experiência de várias maneiras, assim, né? Então, assim, a gente primeiro precisa, óbvio que eu tenho que entender do ponto de vista do meu cliente também, né? Mas a gente tem que conseguir tangibilizar isso em ações práticas, tanto para o e-com, quanto para o ponto de venda. Então, assim, quais são os, né, entregáveis de experiência? É atendimento? É ambientação de loja? É iluminação? É navegação? É facilidade de busca? Assim, então, a gente tem que tentar listar, né, quais são as coisas que efetivamente a gente consegue tangibilizar de experiência, porque senão é muito comum a gente entrar na empresa e fazer, estamos entregando uma grande experiência. E olha e fala, tá, mas o que é experiência? Ah, não, a gente está entregando, fica no discurso do engajamento e da experiência, né? Só que tem coisas tangíveis, até para eu poder passar para o meu time de loja ou passar para o meu time de e-commerce, o que ele efetivamente tem que implementar. Então, acho que fazer esse exercício ajuda muito a gente, óbvio que a partir do que o consumidor quer, a gente já discutiu isso aqui, acho que isso, né? Mas fazer esse exercício ajuda muito a gente a entender o que eu tenho que começar a entregar no dia seguinte. Porque senão a gente vai sempre ficar, né? Que nem tem um monte de pesquisa que fala assim, todas as empresas estão falando que vão competir com a experiência do cliente em 2021. Sim, porque é o que a gente está falando, mas assim, o que você está entregando de experiência, né? Para você, quais que são aquelas experiências que você vai aceitar do ponto de vista situacional e quais vão ser aquelas que você vai negar. Então, você vai ter que tomar uma decisão ali. E aí, sim, pensar em qual que vai ser o formato que você vai entregar essa experiência. Com tecnologia, sem tecnologia, né? Enfim, aí tem todo um arcabouço de soluções e de parceiros que você já tinha puxado na pergunta anterior para a gente analisar de acordo com o problema base. Então, tem que partir do problema base para daí sim chegar na solução. E um pouquinho do que eu falei, eu sinto que muitas vezes a gente parte da solução, né? Sem entender o real problema base. Sim, é sobre a gente resolver realmente um problema, né? Às vezes a gente nem tem um problema, vai lá e não, mas é o que a Su falou também no começo. Não, mas funciona lá pro Zezinho. Tá, funciona pro Zezinho, mas você tem esse problema? É isso que você quer resolver? E aí sim entender se aquela tecnologia, se aquela solução é realmente adequada para a loja, para a marca, para que você gere, né, no final a experiência. E a gente falando de tudo isso, né, sobre tecnologia, sobre experiência, personalização e até sobre ter várias formas dentro da jornada, né, desse consumidor da gente elevar essa experiência. E puxando agora para Su, pode ser, e depois a Simone falar um pouquinho, do que vocês consideram, o que dá para ser feito, como que tudo isso é feito tendo um time pequeno, por exemplo, e trazer tanta assertividade dentro dessas, tanto do resultado, do perfil desse cliente, do entender todo o usuário de vocês, tendo um time pequeno aí e trazer toda essa questão da assertividade. Eu vejo que o pulo do gato está na ponte justamente entre essas sopas de letrinhas de dados que a gente colhe hoje, né? Absurdos, um volume de dados e uma variedade muito grande, e está justamente a sacada na leitura desses dados, fazendo a ponte com a solução, com a ideia, né? Começar do começo. Então, assim, quando a gente respeita o fluxo das coisas, as coisas acontecem de formas mais naturais e a gente consegue ser mais assertivo. Tive uma ideia incrível, isso aqui é muito legal, vai proporcionar uma experiência de marca incrível para o meu cliente, mas não resolve um problema que ele tem, ou pior, não vai ser funcional, né? A gente hoje quer inovar tanto, quer trazer tanta coisa bacana, incrível para o cliente, que a gente acaba esquecendo do principal. Nosso canal, ele precisa ser funcional, ele precisa ser amigável para o cliente ele precisa se sentir confortável, seja navegando ali no ambiente online, ou seja numa loja física, ele precisa se sentir confortável para buscar o que ele quer e sair dali feliz com a compra que ele realizou. Então,
respeitar os processos. Eu acho que esse é a primeira sacada quando você tem principalmente uma equipe muito enxuta, né? Você tem aquela sopa de letrinhas, peraí, vamos sistematizar esses dados, vamos entender quais deles são interessantes para a gente nesse momento, esses aqui talvez em outro momento a gente analise, veja alguma coisa, esses dados são importantes, esse aqui é meu problema, com base nisso aqui, quais são as soluções, de que forma que isso aqui é aplicável e quais dessas soluções que são aplicáveis, quais delas são mais funcionais. Acho que a palavra principal é a funcionalidade, é você entregar uma coisa que funcione realmente para o cliente. Não adianta você entregar um site lindo, maravilhoso, com paralaxe piscando na sua cara, se o cliente não consegue comprar. E é isso que eu acredito. Legal. Até falando, só um ponto antes da Se poder falar, sobre conhecer o cliente, até a gente estava falando agora há pouco sobre a busca por voz e a facilidade que isso traz para quem não consegue digitar ali, não sabe o que vai escrever. Eles usaram o exemplo da Air Fryer, né? Como que escreve Air Fryer? Vai lá pela voz, vai, digita e faz. E uma das coisas que eu lembro que a gente tinha na DLK, quando a gente começou a conversar, era o lagging. Até hoje eu brinquei com a Su antes, eu falei, eu não sei como que escreve lagging, eu não sei se é com 2G, se é que tem U, e a gente tem essa dificuldade. E eu acho que isso entra como essa parte do conhecimento do cliente. Será que se ele sabe ou não digitar lagging, você tem esse produto? Se ele digitar errado, você não vai encontrar aquilo que ele realmente estava procurando, sendo que você tem por um erro de digitação. Então, eu até queria perguntar o quanto que isso impacta no dia a dia de vocês e nessa parte do conhecimento do cliente. Você trazer essa assertividade daquilo que ele está procurando. Eu concordo com o conceito de back to basics, né? Acho que quando você tem times menores, aí voltando um pouco na questão lá anterior, quando você tem times menores, você nunca vai conseguir fazer tudo, né? Eu digo que a grande ciência é você escolher o que é que você não vai fazer, né? Porque senão você vive uma ansiedade louca, quer fazer tudo e acaba não fazendo, e focar no que é básico, né? Ou seja, olhar ali para tudo que você tem de informações, minerar, né? Separar o joio do trigo, definir o que é prioridade, o que é importante. Acredito muito nisso, né, como eu falei antes, do indivíduo, mas eu mesma sou um indivíduo diferente a cada manhã, então é muito do que você está buscando naquela circunstância, né? Então, olhar para isso e focar os esforços em de fato, fazer o arroz com feijão bem feito, né? Antes de qualquer penduricalho ou algo que vá além, tá? Eu, de fato, concordo super com o que a Su colocou aí, não tenho tanto a acrescentar nesse sentido, tá, Lê? Eu acho que eu iria por aí, acho que focar esforço, sempre foco, né? Acho que a gente está tão disperso, tanta coisa acontecendo que ter uma linha de raciocínio aí mais organizada certamente traz resultados melhores. Legal. É bem isso, o arroz e feijão primeiro e depois entender o que eu posso fazer de diferencial, né? Paty, Carol, vocês querem complementar alguma coisa sobre esse ponto? Eu quero. Porque, assim, a gente fala muito dos times... a gente fala muito dos times enxutos, né? Porque tem uma dificuldade de braço óbvia, né? Para fazer tudo. Mas eu diria até que nas empresas que a gente atende, os times maiores é mais difícil a gente conseguir fazer quando o time é muito grande do que quando tem o time enxuto, porque tem uma questão cultural dentro do digital e dentro de experiência, de treinamento de time, de engajamento de diferentes áreas, que muitas vezes são sim contrapostas dentro da empresa, né? São níveis de maturidade diferentes e indicadores que é muito mais complicado de resolver, né, como problemas culturais de treinamento, do que com times menores. Então, o problema do time menor, ele é o braço mesmo. E isso se resolve, concordo plenamente com tudo que foi dito aqui, dos dados e tudo mais, mas com as coisas simples. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, a gente estava discutindo de manhã com um cliente, ele virou e falou assim, mas eu tenho 106 processos, eu não tenho tudo isso de time para desenhar. A minha resposta foi, quais são os 10 mais volumosos
e aqueles mais ofensores de margem. Vamos fazer esses. O outro joga na onda 5, sabe? Vamos colocar lá para frente, assim, vamos resolver aqui, ó. Aqui que a gente precisa resolver, porque é isso aqui que está ofendendo a nossa margem, isso aqui que está ofendendo a experiência do cliente. Não significa que eu não tenho os outros casos, mas vamos começar do simples, vamos começar a entender qual que é o ofensor do nosso modelo de negócios. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a fazer esse exercício, a gente deixa de ficar rodando em círculo, porque quer entregar tudo, porque tem esse problema, a gente quer, né? A gente quer entregar a melhor experiência, mas é aquilo que eu falei, a gente vai ter que dizer um não, e assim falou muito bem, então, os don'ts é mais difícil de fazer do que aquilo que a gente vai fazer. E aí a gente começa e consegue efetivamente ir gerando resultado até para depois ter novas contratações de time, enfim, e ter verba para fazer tudo isso. Então, acho que é um pouquinho da minha mentalidade, mas eu ainda acho que em empresas com grandes times e maiores, isso sempre é muito mais complicado e demora muito mais tempo, porque eu tenho que envolver toda uma estrutura, né, um comprometimento de estrutura que até então não fazia assim. E aí tem todo o engajamento para ser feito, que é cultural e que demanda tempo, espaço, né? É cultura, enfim, todas essas questões. Bem, isso tem coisa que a gente tem que fazer que nem o TI, né? Coloca no roadmap e uma hora a gente resolve. Eu achei uma coisa muito importante, assim, do que tudo que a Paty falou, eu concordo com ela também. E o time, quando ele é maior, é muito mais difícil. E isso, eu vou até trazer um caso aqui, indústria, né? É até polêmico, porque quando a gente fala de indústria no digital, a dificuldade ela é muito maior, né? E a gente está passando aí praticamente por um apagão que vai ficar cada vez pior de profissionais, de tecnologia, de digital, porque o crescimento foi muito maior do que, né, o quanto a gente forma cada ano profissionais no Brasil, né? Isso no mundo também, né? Mas aqui no Brasil principalmente. E um caso, né? Uma vez eu acompanhando um cliente, uma indústria, né, alimentícia aí, né, no mercado, começamos, né? Vamos fazer o projeto, tudo. E aí a primeira coisa, né? Por não ter o conhecimento, e a gente está aqui por isso, né? A gente está aqui para isso, para ajudar essas empresas, principalmente a indústria. Eu quero isso, quero aquilo, eu quero um B2B super, assim, hiper mega complexo, cheio de regras de negócios, né? E aí tem essa questão da quebra do paradigma, porque nem tudo que você faz no físico, ou sempre fiz assim, tem que continuar sendo assim, ou fazendo assim, né? E isso na indústria, essa mentalidade de cultura, de MVP, é bem mais complexo, né, de ser entendido. Porque você envolve diversas áreas, você envolve o comercial, você envolve o TI, e aí o comercial entende que as regras têm que estar ali dentro daquele canal e não necessariamente precisa estar. E aí, com isso, né, fica uma guerra. E aí, esse é um caso de um projeto que até hoje não conseguiu tirar do papel. Não conseguiu. Foi lá, fechou plataforma, fechou agência, fechou toda a parte de logística, arrumou tudo. O projeto não conseguiu sair do papel, porque ficou essa guerra, né? Então, você vê que temos tecnologia, tem os dados, tem as ferramentas, tem as metodologias, tem os processos, tá tudo aí. O que deu errado no projeto? Cultura. Processo mentalidade de digital, né? Então, eu acho que a lição que fica nesse caso, quando a gente fala de times enxutos, eu acredito muito no time enxuto. Trabalho hoje o marketing da empresa com um time pequeno, e a gente faz muita coisa, e quando a gente olha para trás, a gente fala, caramba, não acredito que eu fiz isso. E aí você escala, criando um playbook de todas as ações, de como fez uma vez o caminho, anota o caminho, melhora o caminho, né, para você cada vez mais e diminuindo e conseguir trabalhar fazendo mais, ser mais eficiente. E eu acho que é isso que traz o time enxuto, eficiência. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, de um apagão de profissionais, porque o mercado cresceu muito mais, né? Desenvolvedor virou ouro, né? Petróleo, né? Vamos falar gasolina que tá bem cara. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, e esses são os desafios que a gente tem hoje. Por isso que eu falo, tecnologia já está aqui. A gente tem outros novos desafios, e que bom, porque a gente está evoluindo cada vez mais essa questão da experiência, da personalização, de como fidelizar o cliente, de como trabalhar a estratégia do negócio como um todo.
O time enxuto não significa resultado enxuto, né? Então a gente tem visto realmente o quanto a gente consegue sim trazer resultado mesmo com um time menor, tendo aquilo que faz acontecer ao nosso favor. E agora, até para encaminhar a gente para o final, eu queria entender o que vocês consideram importante quando a gente vai analisar essas métricas de experiência, não só de resultado de conversão, mas de todas as métricas mesmo dentro de um e-commerce. O que vocês consideram as principais métricas onde você consegue medir a experiência do consumidor dentro da loja? Acho que pode começar, Paty. Tá bom? Me jogou na fogueira aqui. Bom, acho que a minha resposta para isso, tá? É um belo depende. Eu gostaria de dar uma resposta mais objetiva, mas é um belo depende, porque quando a gente fala de digital, o digital ele é uma coisa muito cross-área. Quando a gente fala de experiência propriamente dita, a gente vai colocar o NPSzinho ali, né? Básico, obviamente, e alguns controles muito de SLAs, intermediários e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que isso cascateia dentro da organização, com o digital, em várias áreas, né? Você vai ter métricas específicas de logística, despacho, tempo de entrega, você vai ter métricas específicas de atendimento, resolução de problemas, tempo de atendimento, de performance. Você vai ter métricas específicas dentro do marketing, considerando, principalmente dentro do e-commerce, as questões de fluxos do site, abandono de carrinho. Então, nunca é uma coisa em isolado, né? A experiência em si, a gente vai olhar via NPS, mas ela é uma métrica que, olhada de um modo isolado, ela acaba muitas vezes traindo a gente, porque ela aponta ali o consumidor, né? Mas ela não consegue traduzir para a gente necessariamente aonde estão os problemas para a gente fazer as resoluções. Então, a gente sempre tem que voltar para as questões de cada uma das áreas e o quanto isso está amarrado com a experiência do cliente. Porque também tem muita gente que faz as métricas das áreas e olhando só para a performance da área sem considerar o impacto que isso tem no cliente. Então, essas duas coisas, elas têm que estar amarradas. Se você quer ser uma empresa que efetivamente gera experiência e tem isso dentro do seu DNA, você vai ter que fazer, de alguma maneira, essas métricas amarradas. E aí, cada área vai acabar tendo um papel importante nessa experiência. E volto à pergunta principal. Qual que é o papel da sua área na experiência do cliente, né? Aquilo que você entrega efetivamente para gerar experiência lá no final. De alguma maneira, você vai ter que mexer na ligação do produto com o consumidor, né? Esse é o conceito mais amplo de varejo que a gente tem hoje em dia, que é a atividade de ligação do produto com o consumidor final. Ou você vai mexer em ligação, que pode ser logística, uma série de coisas, ou você vai mexer dentro do consumidor final, né? Então, de alguma maneira, você tem que estar atrelado a isso, porque no final do dia é isso que vai gerar experiência ali na ponta. Só complementando o que a Paty está falando, eu acho que o depende é a principal chave de tudo. Eu queria só dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa agência, a gente atendia uma fundação, e essa fundação tinha um site que era um agregador de conteúdos voltados à primeira infância, né? Conteúdos científicos que são pulverizados aí pela internet, né? Enfim. Então, qual que foi a ideia? Vamos criar um site onde a gente coloca um pequeno resumo ali daquele estudo, era 1, 2 parágrafos, e tinha o que a gente falava que era o botão laranja, né? Nossa missão era o leitor clicar no botão laranja para ir ler na fonte. Então, assim, para a gente, naquele momento, nosso principal KPI era a taxa de rejeição. Para a gente, naquele momento, para aquele cliente, quanto mais alta a taxa de rejeição fosse, para a gente era melhor, porque a gente sabia que as pessoas estavam saindo dali, né? A taxa de rejeição a gente depois via se realmente a pessoa saiu do site aleatório ou saiu para a fonte, né? Então, a taxa de rejeição que eu digo era um clique no botão laranja, no bendito botão laranja. E aí, quanto mais as pessoas entravam, batiam no conteúdo e dali saíam clicando no botão laranja, mais a gente sabia que estava funcionando. Então, é voltar lá no início do conhecer, né, com quem você está falando, qual a sua missão, qual o seu propósito, o que você quer entregar. A gente queria, naquele momento, entregar conhecimento e de que forma que as pessoas fossem ler nas fontes. E para ler na fonte, ela deveria sair do site. Então,
caramba, a taxa de rejeição, isso já vem assim na cabeça e você pensa, caramba, eu quero baixa. Mas naquele momento para a gente era importante estar alto. Então, entender o seu negócio, entender o que é importante para você, é o principal. Show. Carol, sim, quer perguntar alguma coisa? Quer falar, sim? Então, vai lá. Muito aqui. Bom, eu acho que... eu também acho que é tudo isso que as meninas falaram, realmente depende, né? Depende muito daquilo que a gente quer ver, né? Porque a gente tem as métricas mais básicas, taxa de conversão, taxa de rejeição, como a Suelen falou, o NPS, né, que mede o todo, né, o final ali da entrega da experiência, então a gente acaba conseguindo, né, ter essa visão e tudo. Tem outros indicadores, né, que eles explicam, por exemplo, quanto de carga que eu cliquei num link que eu gostaria muito de entrar, quanto que o usuário ficou clicando ali no link, quanto mais alto é essa taxa, melhor significa que a página em si, ela tá sendo tendo requerimento, ou seja, quanto menos você tem um clique ali, significa que mais o usuário quer entrar ali e que ela está funcionando, ela está usável, né, utilizável, a palavra certa. Então, tempo de carregamento, você pode fazer mapa de calor para pegar diversos insights, da onde é a parte mais quente da navegação, isso só que aí é que está o ponto, né, quando a gente fala de mensurar dados para experiência de compra, a gente não pode só se delimitar apenas a navegação, né? Então você tem todo o impacto, desde lá de um e-mail marketing, de uma campanha de ads, das redes sociais, dos indicadores de uma campanha com influenciadores, tem, assim, é muito dado para analisar, né? Mas eu acho que com a prática, conforme você vai fazendo isso, você vai entendendo, né? Meu pedido não aprovou, o pedido não está aprovando, eu tô com uma taxa alta de abandono de carrinho. O que está acontecendo? É na loja o problema? Ou às vezes eu tô comunicando errado desde lá do começo da minha campanha de Instagram, né? Colocando que o frete é grátis para todo o Brasil, chega lá, coloca no carrinho, quando vai ver o frete era grátis só para São Paulo. Aí você pensa, poxa, então meu site está ruim, vou trocar de plataforma. Só que, na verdade, às vezes é a comunicação que não estava funcionando, não estava fluindo. Então, assim, depende de vários fatores, né? E existem hoje ferramentas que medem isso, inclusive. A Original tem uma ferramenta chamada Monitor, que é um data science, e que ele vê os indicadores de experiência de todos os lados, assim, marketing, UX, tecnologia, né, e você tem ali mais de 300 KPIs, assim, né, só que a questão também não é só entender o indicador, é o que você vai fazer com aquilo, né, então, beleza, meu tempo de carregamento tá ruim, o que eu vou fazer com isso, né, beleza, você identificou um problema, mas qual é a solução, o que você vai fazer a partir disso, né, e aí acho que é todo esse planejamento que faz todo sentido, sem a ação, o número, ele não é nada, ele é só um número, entendeu? Eu concordo, Carol. Eu acho que hoje a gente vive um problema inverso, né? A gente tem muita informação, então a gente tem que ter bastante, tem muita informação. Aqui eu repito que eu falei, a Paty reforçou e eu concordo muito, né? Sempre decidir o que você não vai fazer, né? Porque senão você se perde nesse mar. Voltar para o básico aqui, ver o que de fato são informações importantes que te apontam para aquela situação, aquela experiência foi favorável sim ou não, e mais que isso, o que é que você vai fazer com cada uma dessas coisas, né? Aqui acho que também se aplica a tese do simples, do básico, né? Às vezes eu acredito muito na combinação do quantitativo com qualitativo, né? Você olha para o quantitativo e tem hipótese, e às vezes só o qualitativo vai te dar a resposta, né? Às vezes é mais fácil, né? Você extrai ali uma informação e você fala, pô, mas o que aconteceu? Sempre no domingo, todo mundo que compra no meu site, pô, o NPS é péssimo. O que acontece? Porque, pô, né, qualquer variável, né? Não é produto, não consigo identificar. Às vezes, meia dúzia de ligações ali
ajudam a você perceber que, pô, é o clima, né? Segunda-feira tá chegando, já a pessoa já tá num outro mood, sei lá. Mas eu acredito muito fortemente nisso, de dados a gente tem infinitos, é escolher aqueles que te trazem a informação, né, e que podem te dar um norte do que é avançar num qualitativo quando você tiver uma dúvida ou uma hipótese que vai demorar muito para você testar numericamente, às vezes é mais fácil investigar. E o mais importante, né, dado means nothing, né, se você não fizer nada com aquilo, como é que você atua, né, e sempre, aí eu volto para a frase anterior, né, sempre primando pelo básico. Às vezes você quer entregar algo tão avançado, tão perfeito, quando na verdade o teu checkout é absolutamente não funcional, ou tua experiência de acompanhamento de compra, né, que parece algo mais básico. Eu iria por essa linha aí. Acho que a lição que fica é que realmente a gente tem que conhecer o nosso negócio, né? E que não aplicar somente porque nos outros está funcionando. E realmente eu concordo, eu acho que a principal lição que a gente tem com isso é gerar a melhor experiência para o nosso consumidor, que pode ser o mesmo consumidor da loja do Zezinho e da Maria, mas aquele consumidor está ali dentro da loja, então o meu negócio é diferente, então eu tenho que saber o que está incomodando ou como que eu vou fazer para que ele tenha uma experiência personalizada dentro da minha loja. Meninas, acho que dá pra gente finalizar, acho que a mensagem foi passada, né, de como que tudo isso impacta realmente o varejo online. De novo, eu reforço que, ao meu ver, a experiência de compra, ela não é mais um diferencial, ela é algo essencial, acho que todo mundo tem que ter esse pensamento. E quero agradecer vocês mais uma vez pela participação, foi uma aula, e realmente muito obrigada mesmo por vocês terem compartilhado todo o conhecimento de vocês e trazer um pouquinho sobre como que tudo isso está trazendo resultado no dia a dia de vocês. Imagina. Eu que agradeço. Quero endossar e novamente dizer assim, parabéns pelo evento, está incrível, né? E conte comigo, com Mulheres no E-Commerce, com o Original, para o que vocês precisaram. Obrigada, Carol. Obrigada. Digo mesmo, gente. Eu vou puxar aqui também, agradecer também a todo mundo. Para mim é sempre muito legal esses eventos. O evento está sendo maravilhoso, porque é sempre uma troca de conhecimento, né? Esse bate-papo é o que faz a gente crescer, né? E essas diferentes visões, e, enfim, essa somatória sempre. Então, também contem comigo aí no que precisar, com todo o time aqui. E obrigada por essa aula aqui de vocês. Gente, obrigada pela oportunidade, principalmente de estar falando com mulheres tão incríveis, principalmente na área de tecnologia, com um ambiente tão permeado de homens, e ter esse grupo de mulheres cada vez mais levantando nessa área é muito legal. E eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa geração de mulheres aí que tá ascendendo aí na comunicação e na tecnologia. Foi um prazer enorme. Lê, parabéns aí pelo evento. Gente, fazendo jabá, corre lá no site, a gente lançou coleção nova essa semana, tá linda, maravilhosa, compra à vontade. E é isso, gente. Eu já tô indo. Já quero. Todo mundo correndo pra DLK. Compra lá. Que prazer. Segue lá, @DLK Modas. Falar de tecnologia com tantas mulheres, acho que isso por si só já é um marco, né? Muito parabéns, turma, parabéns. Muito boa essa aula aqui mesmo. Sim, com certeza, gente. É sempre um maior prazer estar ao lado de vocês. Como eu falei no começo, super admiro vocês. Então, muito obrigada de novo. A gente vai encerrando e daqui a pouco tem o Mago para falar um pouquinho sobre o impacto das inovações e como utilizar a inovação como diferencial competitivo. Então, a gente volta em 5 minutos.